Olá, amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Pedro Ano Júnior e hoje a gente vai falar sobre a Lei 14.754 de 2023, que trata da tributação das pessoas físicas que têm investimentos no exterior, né? Você seja bem-vindo ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações para receber os novos vídeos que a gente posta toda semana e compartilhe esse vídeo para quem você achar interessante. Então, a gente vai falar hoje da Lei 14.754 de 2023, que trata da tributação por pessoas físicas em investimentos que detêm no exterior. Né? Já falamos a respeito desse assunto quando a gente tratou da medida provisória 1151 de 2023, que deu origem a essa lei. Essa medida provisória depois foi convertida no projeto de lei 4173, né, de 2023, e agora, em 12 de dezembro de 2023, ela foi convertida na lei 14.754 de 2023. Então, o que que ela trata? Trata da tributação da renda oferida por pessoas físicas residentes no Brasil e implicações financeiras em entidades controladas e trusts no exterior, bem como a tributação dos fundos de investimento no Brasil. Não vou falar nesse vídeo da tributação dos fundos de investimento no Brasil, né? Isso teria que ser tratado num outro vídeo à parte, né? E eu vou tratar especificamente da questão da pessoa física que tem ativos no exterior e que geram rendimentos e quando é que eles devem ser tributados aqui no Brasil. Tá? Então, basicamente, a Lei 14.754 de 2023, ela traz o tratamento tributário do imposto de renda, no caso das pessoas físicas, que têm aplicações financeiras no exterior, possuem participação societária em controladas no exterior, e a gente vai ver quando que se aplica, não são para todos os casos, e aquelas que têm constituir os trusts. Então, a gente também tem um vídeo específico no canal que a gente vai falar do trust, né, para quem quer se inteirar no assunto. Então, vamos falar da primeira caixinha, né, que traz a Lei 14.754 de 2023, que é quando a pessoa física ela tem investimento, né, no exterior, em aplicações financeiras no exterior, e esse investimento, quando gera o resgate, quando gera a liquidação de investimentos, sobre esse rendimento oferido no exterior, vai virar a tributação do imposto de renda alíquota de 15%. E essa alíquota também vai se aplicar não só para rendimentos de aplicações financeiras no exterior, também no caso dos lucros, né, das controladas que uma pessoa física detém no exterior e também nos rendimentos que forem distribuídos pelos trusts, né, lá no exterior. Então, nessas três hipóteses, quando houver o rendimento, houver o fato gerador, esse rendimento vai ser tributado a alíquota de 15%, que é a alíquota do ganho de capital da pessoa física. Não vai aplicar a tabela progressiva de 27,5%, mas sim a alíquota de 15%. E o que é considerado como aplicação financeira no exterior, nos termos da lei? Então, qualquer operação financeira fora do país, ou seja, pessoa física que tem investimento lá fora, né? Então, em qualquer país que não seja o Brasil, incluindo dentro do depósito bancário, remunerados, criptoativos, carteiras digitais e apólice de seguro, cujo principal rendimento sejam resgatados pelo segurado ou por seus beneficiários. Então, quando houver esse tipo de ativo, né, no qual a pessoa física investe, sob o rendimento haverá, né, quando houver disponibilidade desse rendimento para a pessoa física, haverá tributação alíquota de 15%. Os rendimentos das aplicações financeiras deverão ser tributados quando? Quando forem oferidos, né, efetivamente percebidos, né, porque para a pessoa física, a tributação não pelo regime de competência, mas sim pelo regime de caixa. Então, quando houver efetiva disponibilidade econômica desse rendimento para a pessoa física aqui no Brasil, haverá tributação pela alíquota de 15%, né? O que a lei também prevê? Prevê a possibilidade do imposto que houver sido pago lá fora, quando há tributação, né, quando há a tributação desse rendimento, esse imposto possa ser compensado com o imposto de renda que vai ser calculado aqui no Brasil. Então, eu posso pegar aquele imposto que eu paguei lá fora e compensar aqui no Brasil, né? Eu posso fazer a compensação. Mas para que eu possa fazer isso, tem que ter o quê? Primeiro, que haja ah, um acordo para evitar dupla tributação entre o Brasil e aquele país, como, por exemplo, o Japão, como, por exemplo, a Alemanha, como, por exemplo, vários países que o Brasil tem tratado para evitar
a tributação internacional dupla tributação internacional da renda, ou haver acordo de reciprocidade, ou seja, eu não tenho um acordo para evitar dupla tributação, mas tenho um acordo de reciprocidade, que é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos. Então, eu vou poder compensar aquele imposto que eu paguei lá naquele país quando eu for pagar o imposto aqui no Brasil. Só que há uma limitação, né? É limitado até o valor do imposto pago no exterior. Então, não é que eu vou poder compensar 100%, né? Então, eu vou compensar só aquele imposto que eu paguei lá e compensar aqui no Brasil. Então, se a alíquota lá é de 20, é de 10% e aqui é de 15%, eu só vou poder compensar os 10% que eu paguei lá fora. Não vou poder compensar 100%, né? Porque são tributações distintas. Uma é da legislação brasileira, que é 15%, e outra é da legislação exterior, que pode ser até superior ao do Brasil, né? Eh, o valor do imposto, né, para o exterior não poderá ser deduzido do imposto aqui no Brasil se ele for passivo de reembolso, instituição, ressarcimento ou compensação no exterior. É lógico, né? Então, eu teria uma duplo benefício, ou seja, eu posso reembolsar o tax credit desse imposto lá fora. É o caso, muitas vezes, da pessoa física, vai para a Europa, por exemplo, né? Eu tenho direito a poder restituir o imposto que eu paguei lá, né? Eu tenho que tax credit. Então, nesse caso, quando é um ressarcimento de imposto desse valor, eu não vou poder compensar aqui no Brasil, tá? Então, isso é uma questão lógica. E se o imposto pago no exterior não for deduzido naquele ano calendário, né, que ele foi oferecido a tributação, eu não vou poder utilizar em anos posteriores ou em anos anteriores. Então, só, só vou poder utilizar o imposto naquele ano calendário no qual aquele rendimento foi sujeito à tributação, né? Então, se é possível de questionamento ou não essa regra, né, é uma coisa que vai ter que dar estudar em relação a isso. A variação cambial da moeda estrangeira em espécie não ficará sujeita à tributação até o limite de US$ 5.000. Excedendo esse limite, o valor integral ficará sujeito à alíquota de 15%. Então, se essa variação cambial ultrapassar US$ 5.000, né, vou tributar 15% a variação cambial, que é um ganho que a pessoa física tem pelo fato de a moeda ter havido a desvalorização. O investimento da pessoa física no exterior também existe a possibilidade não somente de compensar o imposto, mas também de compensar a perda. Então, se houver um prejuízo naquela minha aplicação financeira, se eu tiver uma perda naquela aplicação financeira, numa bolsa, por exemplo, ou até numa investimento que eu fiz, que é possível, o que vai acontecer? Eu posso compensar essas perdas com as aplicações financeiras exterior, com os rendimentos feridos em aplicações financeiras exterior, no mesmo período de operação, ou seja, se eu tiver outras aplicações financeiras, eu vou poder fazer uma caixa, fazer a compensação delas. E, no caso, o valor das perdas no período de operação supere os ganhos, se eu tive mais prejuízo do que ganho, essa parcela das perdas que excedeu o ganho poderá ser compensada com lucros e dividendos de entidades controladas no exterior que tenham sido computados na declaração de IR no mesmo período de operação. Então, ele trata tudo isso como uma coisa só. Então, eu vou poder, primeiro, eu compenso essa perda com os ganhos que eu tenho em aplicações financeiras, né? Eu, como pessoa física, tendo investimento direto, e depois, se tiver um excesso de prejuízo, eu vou poder compensar esse prejuízo, se eu tiver investimento incontrolado, com o lucro que essa controlada oferir. Então, eu vou poder fazer essa compensação. E caso no final da operação haja acúmulo de perdas não compensadas, ou seja, compensei com os ganhos, compensei com os lucros das controladas, e ainda houver um valor a ser utilizado, essas perdas poderão ser compensadas com rendimento de período de operação posterior. Então, é como se fosse prejuízo fiscal acumulado, vou poder utilizar depois, né? E ali fala que essa perda poderá ser compensada em uma única vez. Só vou poder usar uma vez esse valor, não vou poder usar mais de uma vez, é lógico, né? Então, só vou poder usar uma vez. E aí nós vamos ter que passar a regra de tributação das controladas no exterior. Então, eu, pessoa física, constituo uma controlada, sou controlador de uma pessoa física, pessoa jurídica no exterior, e essa pessoa jurídica tem investimentos no exterior. Então, o que que fala? A legislação cria uma regra de antidiferimento, porque qual que é a regra hoje? Eu só tributo esse lucro dessa controlada quando ele for distribuído para a pessoa física aqui no Brasil, quando houver efetiva disponibilidade desse rendimento para a pessoa física aqui no Brasil. E essa a lei, que ela traz? Que eu vou tributar não mais quando ela for distribuída, mas
no dia 31 de dezembro de cada ano calendário. E aí já existe uma discussão em relação a isso, se isso está ou não ferindo a conceito de renda, o conceito de disponibilidade econômica e jurídica dessa renda, tem aquele precedente do Supremo em relação ao ILL, tem aquele precedente do Supremo em relação à tributação das pessoas jurídicas que têm controladas ou coligadas no exterior, só que ela não se aplica especificamente a esse caso, né? Então, não é o mesmo caso, então existe ainda a possibilidade deste questionamento. Então, qual que é a definição de controlada? Quando é que, o que que a lei considera como uma pessoa jurídica controlada como uma pessoa física aqui no Brasil? As entidades sujeitas ao regime de tributação automática são as sociedades e demais entidades personificadas ou não, incluindo fundos de investimentos e fundações controladas por pessoa física residente no Brasil, isoladamente ou em conjunto com pessoas vinculadas com familiares próximos na qual o detém. Então, não é somente vai considerar eu sozinho, vai considerar também meu grupo familiar. Então, se essa pessoa jurídica tem como sócio meu filho, minha esposa, então, se no conjunto a gente tem o controle dessa pessoa jurídica, isso é considerado como controlado, então, sujeito a regras de tributação da Lei 14.754. Ou se eu detenho mais de 50% na participação no capital social, não é considerado como controle. Ainda assim, né, eu tenho eh, como para levar em consideração se eu sou sujeito ou não à tributação da Lei 14.754, dois critérios, o critério jurisdicional e o critério de renda passiva. Então, são dois critérios para submeter a tributação à regra de tributação automática de lucros no dia 31 de dezembro de cada ano calendário. Então, qual que é o critério jurisdicional? É se a entidade constituída em jurisdição de tributação favorecida ou regime fiscal privilegiado, ou seja, tributa a renda a uma alíquota inferior a 20%, né? Ou tem um regime fiscal privilegiado de não tributação dessa renda. Então, é considerado um crédito jurisdicional. Então, se eu tiver uma sociedade nessa situação, ela vai estar sujeita à tributação automática dos lucros no dia 31 de dezembro de cada ano do calendário. E tem o critério da renda passiva, que inclui a sociedade exterior com renda ativa própria inferior a 60% da renda total, incluindo pais. Então, nesse caso também, haverá a tributação automática dos lucros dessa sociedade no exterior, né, no dia 31 de dezembro de cada ano calendário. E aí a lei também trata a questão do lucro contábil, né, dessa pessoa jurídica no exterior. Então, ela tem que seguir os padrões internacionais de contabilidade, o IFRS, ou os padrões contábeis brasileiros a critério do contribuinte, ou aos padrões contábeis brasileiros, caso seja localizado em país ou independência com tributação favorecida, ou seja, beneficiário do regime fiscal privilegiado, que é o caso, né? Uma empresa que está, por exemplo, em BVI, que está em Cayman, ela não tem está sujeita à contabilidade, né? Então, ela, nesse caso, a gente segue as regras da contabilidade brasileira. É contábil, gente, não fiscal. Então, eu vou fazer um balanço contábil de acordo com as regras brasileiras. Os lucros da controlada serão apurados de forma individual, individualizada, em balanço anual da controlada direta ou indireta no exterior, excluir todos os resultados da controlada direta ou indireta, a parcela relativa à participação dessa controlada em outras controladas, inclusive quando organizado como fundo de investimento. É permitida a compensação dos prejuízos a partir de 2024, com lucros posteriores, e a possibilidade de compensar o imposto de renda pago no exterior sobre lucros e rendimentos da entidade controlada aqui no Brasil. Então, existe a possibilidade de compensação das perdas e da compensação do imposto se for pago no exterior. E, no caso da variação cambial, da controlada exterior, a variação cambial do principal aplicado na entidade exterior comporá o ganho de capital tributável no momento da alienação, baixa ou liquidação do investimento, né? Compõe custo de aquisição, inclusive por meio de devolução de capital. Então, eu vou poder colocar essa variação cambial dentro do valor do custo de aquisição e sobre o valor puro ganho de capital. Existe uma isenção sobre a variação cambial verificada entre a deliberação e distribuição de dividendos, o ganho ou a perda de variação cambial decorrente da diferença do valor em real do lucro tributado de dezembro e estado com custo de aquisição do crédito de dividendo a receber, e o valor do real dividendo distribuído posteriormente não será tributado e deduzido da operação de imposto de renda da pessoa física. Então, tudo isso está disposto na Lei 14.754 de 2023. E aí, nós tivemos uma mudança em relação à medida provisória 1171, que é a possibilidade de eu
desconsiderar a pessoa jurídica lá fora e considerar como se fosse um investimento direto da pessoa física, né? Então, é a possibilidade do disregarded entity, ou seja, a desconsideração da entidade, que é a possibilidade de tratar a entidade controlada como transparente para fins fiscais, então, ou seja, é como se ela não existisse para fins fiscais, apesar de eu ser sócio daquela empresa, eu ser o controlador daquela empresa, mas para fins fiscais eu desconsidero ela e considero como se fosse um investimento direto meu. Então, eu pego todo aquele investimento que a pessoa jurídica tem no exterior e considero como se fosse meu, pessoa física. Caso seja exercido e é uma opção que o contribuinte exerce, né? Então, caso seja exercido o contribuinte deverá declarar os bens e direitos detidos pela entidade fiscal como fossem detidos diretamente pela pessoa física. Então, eu não vou mais declarar como uma participação societária, mas sim vou declarar, por exemplo, aplicações em bancos, fundos de investimentos e qualquer ações que eu tenho lá fora, submetendo-se ao regime de tributação da pessoa física, né? Ou seja, vou poder tributar pelo regime de caixa, não preciso tributar mais pelo regime da distribuição automática do lucro no dia 31 de dezembro de cada ano calendário, é interessante, porque eu não preciso discutir se isso é constitucional ou não, e essa opção poderá ser feita separadamente para cada entidade controlada direta ou indireta. Ou se eu tiver mais de um investimento controlado no exterior, posso escolher quais essas controladas eu vou fazer a opção e desconsiderar a entidade e vou considerar como fosse um investimento direto. Será irrevogável e retratado durante todo o prazo que a pessoa física de ter aquela entidade do exterior. Então, se optar, não posso depois me arrepender, não posso fazer esse ano, no ano que vem mudar, depois do outro ano voltar. Se eu fizer, vai ser até o final de vida daquela entidade, para dar uma transparência naquilo. Quando houver mais de um sócio acionista, a opção deverá ser cita por todos. Então, não é uma opção que só um acionista pode, e aí já vai gerar algumas discussões. Pode ser que alguém queira e outro não. Em relação à declaração de ativos na declaração de imposto de renda, a pessoa física deverá substituir a participação da entidade pelos bens e direitos pelo custo de aquisição para cada um. Então, eu faço uma mudança na minha declaração de bens e direitos, deixo de ter a participação societária e passo a ter um investimento nesses ativos, nessas aplicações financeiras do exterior. Deverá informar na ficha dívidas de R$ 11 reais as obrigações subjacentes a valor zero, então tem que fazer essa informação. Os bens direitos transferidos a qualquer título pela pessoa física ou entidade controlada detida pela pessoa física, sob regime tributário acima, para outra entidade controlada em relação a qual a opção pelo regime tributário não tenha sido exercida, devem ser avaliadas o valor de mercado, no momento da transferência e o valor da diferença apurada em relação ao seu custo será considerado como renda da pessoa física sem tributação. Então, vamos imaginar, eu tenho duas entidades controladas. Uma, fiz a opção de total transparência, desconsidero a pessoa jurídica e eu declaro como se fosse investimento direto que eu tenho. E a outra controlada não, porque eu não quero mostrar o que tem ali de investimento, e eu só deixo a participação societária. Se eu quiser transferir um ativo dessa minha controlada que está transparente para a controlada que não está transparente, quando eu fizer essa transferência, vai ter que ser feito a valor de mercado e esse ganho vai ser tributável. Então, ele presume que há uma alienação, que há um ganho por parte da pessoa física e está sujeito à tributação. Questionável essa regra, porque se não há disponibilidade e- econômica dessa renda ou jurídica, não há que se falar na tributação, isso é uma mera mudança para o mesmo proprietário. Mas a legislação assim dispõe, a gente tem que estar alerta a isso, caso você não concorde, teria que estar discutindo isso judicialmente. E existe, no caso das controladas, algumas salvaguardas específicas, regras específicas, né, para empresas com atividades para o exterior, como instituições financeiras, fundos de ativa própria superior a 60% e empresas imobiliárias. Então, a lei dá esse tratamento um pouco diferenciado. Para o vídeo não ficar muito longo, não vou ficar tratando disso aqui agora. E nós temos a terceira regra, que é a questão do trust. Para quem está chegando agora, vale a pena você assistir a videoaula que eu fiz sobre trust. Mas o que que é o trust? É uma forma de planejamento sucessório que algumas pessoas físicas encontraram de poder transferir o patrimônio para um administrador desses bens, né? E quando houver o falecimento ou houver alguma situações definidas pelo trustee, esses bens são transferidos para os beneficiários ou o trust enquanto
ele tiver vida para proteger o patrimônio dos beneficiários, ele só distribui os lucros para os beneficiários. Então, é uma forma que o mercado criou para poder proteger o patrimônio das pessoas físicas. Não é de quem tem medo, né, de penhora, execução trabalhista, execução fiscal, de, né, perder o seu patrimônio, existe essa opção. Não existe no direito brasileiro a figura do trustee, é uma figura que existe no exterior, tá? Então, e a gente tem dois tipos de trust, o trust revogável e o irrevogável. O revogável diz que o beneficiário, né, o instituto do trustee, do trust, que é o trustee, ele pode voltar atrás. Então, nesse caso, o que que o fisco entende? Na verdade, não é um trust, na verdade, é uma situação transitória. Se você pode revogar, então quer dizer que você não transferiu a propriedade, né? Então, portanto, existe uma regra específica. E no caso do trust irrevogável, eu fiz, eu não vou voltar atrás. Então, eu fiz, eu criei aquele trustee, eu transferi a propriedade daqueles bens para esse administrador, que tem que ser de confiança. Esse administrador vai administrar os bens de acordo com as minhas orientações que eu dispus na escritura da Constituição do Trustee, com o objetivo de proteger os meus herdeiros e beneficiários, né? E se for revogável, não pode ser desfeito, né? Então, no caso do trust revogável, o que que vai acontecer? Existe a transparência para fins fiscais, os bens e direitos detidos pelo trustee permanecerão como patrimônio pessoal do trustee, do instituidor, e passarão ao patrimônio pessoal do beneficiário somente quando houver a distribuição do trustee aos beneficiários. Então, né, ele só vai ser propriedade do beneficiário quando houver a distribuição do trustee aos seus beneficiários. A distribuição terá natureza jurídica de herança ou doação, a depender da natureza do evento. Então, aí já tem uma discussão, se for doação, se tem incidência ou não do ITCMD, né, e já que a operação é feita no exterior, né? Então, com a reforma tributária, haveria a possibilidade de tributação, né? Hoje não, porque o Supremo Tribunal Federal entende que não. Então, existe essa discussão aí em relação a isso. E no caso, existe a distinção entre trust revogáveis e revogáveis, que a lei traz. No caso do trust revogável, pode haver transmissão da titularidade pelo instituidor ao beneficiário em momento anterior àquele previsto na regra geral, desde que o instituidor abdique de forma irrevogável seu direito sobre o patrimônio do trustee. Então, nesse caso, né, existe a possibilidade. Os rendimentos ganhos de capital relativos aos bens e direitos objeto do trustee devem ser tributados pela pessoa física que for considerada como titular na data do fato gerador, né? Então, a lei, né, ela traz essa possibilidade de desconsiderar a figura do trustee, né? Ou seja, para todos os efeitos tributários, ela não existe, existe para fins societários, para fins, né, de direito civil, mas não para fins tributários. É como se você continua como proprietário daquele bens e direitos e está sujeito à tributação, né? Qual que é a responsabilidade do trustee, né, de acordo com a Lei 14.754? O trustee deverá disponibilizar ao instituidor ou aos beneficiários, conforme aplicável, os recursos financeiros e as informações necessárias para viabilizar o pagamento do imposto e o cumprimento das demais obrigações tributárias no Brasil. Segundo, o instituto do trustee, caso esteja vivo, ou os beneficiários trustees, caso tenham conhecimento do trustee, deverão providenciar no prazo de 180 dias, contado da data da publicação dessa lei. Então, a lei foi publicada no dia 12 de dezembro, temos 6 meses a partir daí até junho para fazer isso, né? Alteração da escritura do trustee ou da respectiva carta de desejos para fazer constar a redação que obrigue de forma regular e retratável o atendimento por parte do trustee das disposições estabelecidas na lei brasileira. Então, se o trustee estiver vivo ou o beneficiário estiver vivo, conheça, sabe as regras do trustee, ele é obrigado a comunicar ao trustee que eles têm que atender a legislação brasileira, então, e o rendimento tem que ser tributável, as informações têm que ser passadas por eventual fiscalização. Para os trustees que o setor já tenha falecido ou perdido poderes em relação à alteração do trustee, e os beneficiários também têm poderes de alteração da escritura ou da carta de desejos, o beneficiário deverão enviar ao trustee comunicação formal a respeito da obrigatória das observações da lei e requerer a disponibilização de informações e recursos financeiros necessários ao cumprimento disposto na lei. Então, a lei traz essas obrigações, né? Se elas são adequadas ou não, né? Temos que analisar e verificar, né? Mas traz essa obrigação, né, de total transparência para a autoridade fiscal brasileira.
E as mesmas regras do TST aplicam a contratos com características semelhantes. Então, pode até ter um nome que não seja TST, mas se é semelhante, então vai aplicar a regra do TST. Então, é isso que traz a Lei 14.754 de 2023. E, por fim, ele cria uma regra de tributação, de possibilidade de atualização ao valor de mercado desses bens que estão no exterior, e sobre essa atualização ao valor de mercado, existe a possibilidade de uma tributação incentivada, em vez de tributar a alíquota de 15%, tributar uma alíquota de 8%. Então, isso tem que ser analisado cada caso para ver se é vantajoso ou não, né? Porque a gente sabe que a questão da variação cambial pode mudar muito, né? Então, de repente, a pessoa teve um ganho significativo e acho que está interessante, de repente, oferecer a tributação dessa variação cambial, né? Tributar o alíquota de 8%. Se eu tiver a curto prazo interesse de trazer esse dinheiro aqui para o Brasil, resgatar, porque eu vou comprar um imóvel, investir na minha empresa, ao invés de pagar os 15%, mas valeria a pena pagar os 8% e se beneficiar dessa vantagem fiscal que a legislação traz, né? Então, é isso que eu queria falar na videoaula de hoje, falar dessas alterações trazidas na Lei 14.754 de 2023, que teve como origem a medida provisória 1171 de 2023, né? Então, já temos vídeo aqui no canal que a gente tratou disso, e dá uma atualizada aí para vocês, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, dá o seu like, e nos vemos na próxima videoaula. Obrigado, até a próxima.